Pai, nessa hora nós mais uma vez te agradecemos. Senhor, nós te damos honra, te damos glória por esse dia. Senhor, obrigado por podermos viver mais um dia para te servir. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor esteja conosco durante esse tempo que estaremos meditando na tua palavra, conhecendo mais sobre o Senhor e aquilo que o Senhor nos deu de instruções. Pai, nós te pedimos a tua ajuda, o teu auxílio para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Senhor, não nos deixa ficar aquém daquilo que é o teu projeto para nós. Senhor, não nos deixe ser, Senhor, empecilhos para a atuação do Senhor nas nossas vidas. Derruba as barreiras agora, Senhor. Aqueles pensamentos que, Senhor, podem nos atrapalhar, Senhor, o nosso orgulho, o nosso conhecimento prévio sobre esse assunto. Senhor, não deixa que nada disso venha, Senhor, impedir que o Senhor faça em nós, Senhor, uma nova experiência hoje, através do ensino que teremos. Senhor, nos dá graça e sabedoria para podermos compreender as verdades bíblicas, que assim o Senhor possa transformar nossas vidas. Senhor, nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Então tá, gente. Vou ler para vocês algumas coisas que vocês escreveram na pesquisa, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Então olha só, gente, a gente fez uma pesquisa aqui. Essa pesquisa ela tem algumas perguntas específicas sobre o conteúdo da semana passada, mas ela abrange esses primeiros encontros de forma geral, né? Então a primeira pergunta que a gente fez foi de 0 a 10, qual era o nível de satisfação com relação à sua vida de oração, antes do início da mentoria. Veja como eram as notas que vocês deram, tá? Algumas pessoas disseram que era 1, tipo, péssimo, né? Ninguém disse que era 10, e aí você tem notas bem variadas aqui, né? Mas veja que a concentração, né, ela tá aqui, né, no 3, 4, 5, 6 e aí vai diminuindo, né? O que vocês disseram, tá, gente? E aí a segunda pergunta é, como que tá isso agora, depois de passar pela mentoria, por esses primeiros encontros de mentoria, tanto as reuniões aqui em grupo quanto as reuniões individuais, como é que tá agora a vida de oração? Olha a diferença, gente. A gente não tem ninguém mais aqui. A gente tem muito pouca gente no 4, 5, 6 e agora é 7, 8, 9 tem bem mais gente, né? Que bênção, glória a Deus por isso, gente, glória a Deus por isso. Que todos estamos caminhando numa mesma direção, assim. Tem gente que ainda está com dificuldade, a gente vê isso claramente, tanto nas respostas que vocês dão, quando vocês escrevem, quanto nos feedbacks que vocês passam para os mentores. A gente percebe que vocês estão caminhando, mas tem pessoas com dificuldade e é normal ter dificuldade, tá, gente? Eu vou falar sobre isso hoje de novo. A gente vai tocando nesse assunto, né, das dificuldades que a gente enfrenta no caminho quando a gente começa a se aproximar de Deus. A gente vai tocando nesse assunto conforme a gente vai passando pelos temas. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito muito mesmo, gente, muito. Que se você ainda tem alguma dificuldade em relação a esse processo de aproximação, né, de um relacionamento mais íntimo com Deus, se você ainda está com alguma dificuldade para iniciar isso, o tema que a gente vai começar a tratar hoje eu tenho certeza que vai ajudar. Assim, muita convicção mesmo que vai ajudar. E a gente vai falar sobre isso já já. Aí eu fiz uma pergunta específica aqui sobre a atividade do momento de solitude. Eu vou fazer um parêntese aqui rapidinho, porque muita gente me mandou mensagem quando eu mandei a mensagem na quinta-feira, dizendo que não entendeu bem como é que é esse negócio e tudo mais. E talvez eu não tenha sido claro o suficiente na explicação. Eu não sei se vocês conseguiram assistir novamente o conteúdo do sábado durante a semana. Eu vou repetir isso, eu já falei em algum momento. Assistam a aula de novo, gente. Sempre assistam de novo. Porque em 1 hora e meia aqui eu falo muito, gente. Eu falo muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei a transcrição do texto da primeira reunião. Primeira, tá? Ela tem 1 hora de duração. Se vocês forem lá no YouTube, vocês vão ver que tem 1 hora e pouquinho. Mas é 1 hora. Ela é a reunião mais curta que a gente tem. E deu 27 páginas de texto a transcrição. 27 páginas. Então eu falo muito, gente. Eu falo muito. Então muita coisa que eu falo, vocês não pegam na primeira vez. Eu vou falar para vocês assim, eu sempre ouço, antes de fazer a reunião, eu sempre ouço o áudio da reunião anterior. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre um tema. Eu fui lá no podcast e eu ouvi a reunião sobre esse tema. Tem coisa que eu mesmo nem lembrava que eu tinha falado, para vocês terem ideia. Na quinta-feira eu ouvi o áudio, até para revisar os textos que a gente usa na aula e tudo mais. E eu ouvi algumas coisas que eu pensei assim, nossa, eu falei isso mesmo? Sabe? Eu mesmo não sei o que eu falei às vezes, porque a gente vai falando tanta coisa e o espírito vai conduzindo a gente para coisas que não estão muitas vezes no script. E se eu não ouço de novo, eu não lembro.
Então eu que fico em cima desse material a semana toda, revisando, estudando. Eu não lembro. Quanto mais vocês. Eu não tô fazendo aqui, não tô menosprezando a memória de ninguém não, tá, gente? É só um fato, porque eu falo muito. Eu não quero acreditar que aqui tem alguém que consegue memorizar 27 páginas de texto, que foi o áudio de 1 hora. Se eu pegar o áudio de 1 hora e meia, que a gente normalmente está tendo, né, 1 hora e 20, 1 hora e 15, vai dar mais de 27 páginas. Eu não consigo memorizar tudo, eu jamais conseguiria. Então, assistam de novo, tá? Mas sobre o assunto da solitude, percebi que teve gente que não entendeu bem como é que era. Teve gente que ficou preocupada, eu tenho que esvaziar a minha mente. Eu vou só fazer esse parêntese rapidinho, porque isso é uma atividade que vocês devem continuar praticando, tá bom? Atividade de ficar em silêncio não quer dizer que você vai parar de pensar, tá, gente? Na verdade, não é isso que a gente quer. E não é isso que a Bíblia recomenda. Nenhum lugar na Bíblia você vai ver Jesus ou os apóstolos falando para as pessoas esvaziarem a mente. Não, não é. Na verdade, a gente deve encher a nossa mente, mas com pensamentos voltados para Deus. Pensamentos bons. Tem um texto agora, eu não vou lembrar onde está exatamente, tá? Eu acho que está lá em Filipenses. Acho que é Filipenses 4, se eu não me engano. Não sei, posso estar errado aqui, tá? Posso estar confundindo. Mas tem um trecho da palavra que Paulo fala assim: se há alguma coisa boa, alguma coisa digna, alguma coisa nobre, alguma coisa feliz, sei lá. Ele vai falando vários adjetivos, né? Nessas coisas pensai. Se alguém quiser caçar esse texto aí pra mim, depois me manda no chat aí, pra eu passar pros demais. Mas tem um texto que fala exatamente isso, que a gente deve encher a nossa mente de coisas boas. A gente não deve esvaziar a mente. Esse negócio de esvaziar a mente é meditação oriental, isso aí é uma coisa que a gente não recomenda mesmo. Porque quando você esvazia a sua cabeça, você dá espaço para entrar o que ali. É um cuidado que a gente tem que ter. Então, esse momento de solitude é para você ficar sozinho, para você ficar em silêncio do ponto de vista externo, né? Você tem que silenciar o seu exterior. Ah, o Silvestre já sou, Filipenses 4:8. Sabia que era Filipenses, né? Ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então é nisso que a gente deve pensar nessas coisas. Então no nosso momento de oração, esse momento de solitude, ele tem que fazer parte do teu momento de oração. Então você vai orar, você vai conversar com Deus, em algum momento você vai parar de pedir para Deus. Você vai parar de agradecer, você simplesmente vai tentar não falar nada com Deus, digamos, tá? É algo nesse sentido. Não é de ficar fazendo um mantra ou qualquer coisa assim, porque a única forma de você não pensar em nada é se você colocar alguma coisa no lugar. E você, esse pessoal que faz meditação oriental, eles fazem mantra, ficam repetindo uma frase infinitamente e tudo mais. Não recomendamos isso de forma nenhuma, tá bom? Então, o momento de solitude é para você ficar em silêncio, para você fazer perguntas para Deus e você tentar construir um diálogo. É muito individual a forma como isso funciona. Tá? Tem gente, por exemplo, tá falando com uma pessoa ontem, tem gente que assim, Deus falou com ela usando os cachorros dela, por exemplo. E ela entendeu que era Deus falando usando os cachorros dela para chamar a atenção dela para alguma coisa. Assim, uma coisa que não acontece normalmente. Eu não lembro exatamente a história toda, mas tipo assim, os cachorros começaram a latir numa situação onde os cachorros nunca latiriam para chamar a atenção dela. E aí ela percebeu que Deus estava querendo chamar a atenção dela para alguma coisa. E ela entendeu isso no momento de silêncio. Então não é para esvaziar a cabeça, ficar fazendo mantra ou qualquer coisa assim. Não é, tá, gente? É para vocês orarem, falarem alguma coisa com Deus e veja se Deus responde. Nem sempre Deus vai responder do jeito que a gente espera, gente. Eu falei isso na reunião. Às vezes a gente espera a resposta numa caixinha vermelha e Deus manda a resposta numa caixinha azul. Você está esperando ouvir uma voz e Deus manda uma pessoa aparecer na sua frente para te fazer lembrar de alguma coisa, sabe? Ou Deus mostra alguma coisa, sei lá, na Bíblia. Você está lendo a Bíblia e Deus dá uma resposta para você naquele momento de leitura bíblica. E eu falei na reunião também, foi o primeiro ponto, e inclusive está destacado em letras amarelas, assim, a forma primária como Deus fala é a Bíblia. Se você quer ouvir Deus falando, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você vai ouvir Deus falando na Bíblia, assim. E a gente teve relatos, e depois eu vou tentar achar aqui no questionário, de pessoas que disseram exatamente isso. Eu não estava procurando a resposta disso necessariamente na Bíblia, mas quando eu li eu achei a resposta. Sabe? Tem essas coisas que a gente precisa exercitar. Essa questão do sobrenatural, de Deus falar de forma sobrenatural conosco, é algo que a gente quer experimentar sim. Todo mundo quer ter esse contato mais forte, né, com Deus. Eu também gosto disso. Mas não é sempre que acontece. E a gente não deve esperar assim, exigir de Deus que ele faça as coisas do nosso jeito, gente. Não é assim que funciona. Deus faz do jeito dele, tá bom? Só queria fazer esse parêntese aqui sobre o momento de solitude para deixar claro. A maioria das pessoas praticou, 70% fez. Quem não fez, diz que não consegue ficar em silêncio de jeito nenhum ou porque não colocou isso como prioridade.
Então, é só para eu entender, assim, se a minha preocupação, né, quando eu faço essa pergunta será que ninguém fez porque não faz sentido fazer? Ou, sei lá, o pessoal aí tá viajando com esse negócio. Então é por isso que tem essa pergunta. Agora eu vou continuar aqui. Após as 3 semanas que estamos trabalhando o tema oração, você ainda tem encontrado dificuldades? Tem 22% das pessoas que disseram que sim, ainda tem encontrado dificuldades. Vamos tentar ajudar mais um pouco hoje a respeito disso. 70% diz que já conseguiu estabelecer uma rotina, mas gostaria de melhorar. A maioria quer melhorar ainda, né? E algumas pessoas disseram que já tem, que 8% disseram que já tem uma rotina constante. Então a gente tem 78% das pessoas que já conseguiram estabelecer uma rotina de oração. E, gente, mais uma vez, eu vou repetir algo que eu já falei, que a questão da gente estabelecer metas e rotina e a palavra disciplina, né, em relação à nossa vida espiritual não é instituir aqui um legalismo, um ritual onde você precisa cumprir determinadas coisas para que Deus te abençoe. Não é isso, não é isso. É só uma forma da gente colocar Deus no lugar dele, que é o primeiro lugar. Então, quando a gente se propõe a fazer essas coisas dessa forma, a gente está colocando Deus no primeiro lugar. Eu li um comentário de uma pessoa que falou que está muito cansado, mas mesmo quando está cansado e vai orar, Deus tira o cansaço dele ali na hora. Isso para mim, eu interpretando essa pessoa, tá? Para mim isso já é uma forma de Deus falar com essa pessoa, inclusive. O que eu ouço Deus dizendo para essa pessoa quando ele cita isso é: mesmo que você esteja cansado, eu sou o teu descanso. Eu entendo Deus falando dessa forma com essa pessoa. Eu não sei se ela entende assim, mas é como eu quando li entendi. Eu perguntei aqui se você tem encontrado dificuldade, né? E aí pode ser que todos responderam alguma coisa aqui. Qual que é essa dificuldade? Eu vou ver só as mais frequentes, tá? A mais frequente é esse aqui, ó. Eu tenho dificuldade em manter a constância. Segunda mais citada aqui, começo a orar e me distraio. Deixa eu ver. A terceira mais citada é ter uma rotina é uma dificuldade para mim. Para todas as pessoas é difícil manter a disciplina em qualquer coisa, tá, gente? Quem faz exercício físico, quem quer fazer dieta, quem quer estudar, manter essa rotina é muito difícil. Mas é difícil até um determinado ponto. Chega uma hora que a rotina ela vira um hábito e aí você não consegue não fazer mais aquilo. Quem pratica esporte, quem é atleta ou qualquer coisa do tipo, concorda comigo que no início é muito difícil. Mas depois de um tempo, você não consegue mais não fazer aquela atividade física. Quem gosta de ler é a mesma coisa. Para a maioria das pessoas, ler é muito difícil. Mas depois que você começa a ler e você pega gosto pela leitura, você não consegue mais ficar sem ler. Eu tô sempre comprando livro. Eu sou, digamos assim, muito fraco contra livros. Assim. Eu vejo o livro, eu já quero comprar. Eu tenho um montão. Nossa, eu tenho muito livro, gente. E eu não consigo não ler. Se eu não estou lendo nada, eu preciso ler alguma coisa. Então, para mim é muito fácil ler. Para algumas pessoas é muito difícil parar e pegar um livro e ler. Mas depois que você cria um hábito, fica fácil. Então, até as nossas disciplinas espirituais, depois que elas viram um hábito, mas não é um hábito do ponto negativo, né, de aquilo não ter mais importância. É o hábito no sentido de que você não consegue não fazer aquilo mais. Você não consegue não orar, por exemplo. Quando a gente chega nesse ponto é porque a gente está se aproximando mesmo de Deus. Que Deus está se tornando tão importante na nossa rotina do dia a dia que não dá para não se relacionar com Ele. E na verdade o que a maioria das pessoas vive, e vocês aqui pelas respostas que vocês deram aqui no início, esse quadro bem feio aqui, né? Dá a entender que antes Deus, em relação à oração pelo menos, Ele não fazia parte da rotina de vocês. Vocês levavam o dia sem orar e está tudo certo. E agora, aparentemente, para a maioria das pessoas, isso já não está assim já. Eu preciso orar. A pessoa sente necessidade de orar e está se aproximando. Em alguns casos ainda é um esforço consciente para fazer esse momento de oração, mas para alguns outros casos, pelo que a gente lê nos comentários, já virou algo que é prazeroso para a pessoa. Teve uma pessoa que disse assim, antes eu orava no máximo 10 minutos. Agora eu oro 20, 30, até 1 hora eu passo orando. Veja como mudou, né? E isso em pouco tempo, né, gente? Em 3, 4 semanas. Vamos prosseguir aqui. Considerando o seu estado atual, as limitações e dificuldades encontradas, quais dos passos abaixo você ainda não está praticando e que acredita que podem ajudar? Então as pessoas disseram várias coisas aqui, tem muitas respostas, né? Então, por exemplo, as pessoas disseram que ainda não estão praticando ler mais a Bíblia para conhecer mais a respeito do que ela fala sobre os assuntos, mas que gostaria de fazer isso. Jejuar. As pessoas não jejuam, mas gostariam de jejuar. Enriquecer a lista de oração, 42%, 43%. Ler e estudar os textos bíblicos indicados.
E tem muitas respostas aqui, muita coisa boa, não vou ler tudo para a gente não gastar tempo. Tem mais uma aqui bem forte, aqui, ó. Estabelecer que o tempo de Deus em oração é uma prioridade. Então são coisas que a gente precisa fazer. Gente, a gente está dando para vocês coisas muito simples para fazer. E eu falei no final da reunião passada a história de Elias. Que Elias queria ver Deus no terremoto, no fogo, na tempestade, mas Deus não estava em nada dessas coisas. Deus estava na simplicidade. Se você ainda está tendo dificuldade, que algumas pessoas aqui ainda deram notas ruins, né? 4, 5, mas você não está fazendo as coisas que a gente está recomendando, então assim, não espere mudança, porque se o fácil você não faz, quanto mais o difícil. Eu não sei se isso faz sentido para alguém, tá? Mas a gente está dando tarefas, entre aspas, para vocês, ou atividades que são muito simples. Escrever uma lista de pedidos de oração é uma coisa fácil, você faz em 5 minutos. Fazer um diário de oração, depois eu vou ler algumas coisas aqui que as pessoas falaram, vocês falaram sobre diário de oração. É tão simples escrever. Pega o papel e escreve. Qual a grande dificuldade de fazer isso? Nenhuma. Se a gente estivesse dizendo para vocês, olha, para vocês terem uma vida de oração de fato proveitosa e que gere frutos na sua vida, você precisa, sei lá, comer jiló no café da manhã todos os dias. Sei lá, não sei quem gosta de jiló aqui, eu não gosto. É algo que seria uma coisa mais difícil. Se a gente estivesse pedindo algo difícil, aí eu nem falo nada da pessoa não fazer. Ah, não vou fazer porque eu não consigo. Tudo bem. Mas a gente está dando sugestões para vocês de coisas fáceis de fazer. Então façam. Experimentem. Quem ainda não está fazendo, experimentem. Porque eu sei que tem gente que ainda não faz um diário. Tem gente que ainda não escreveu os motivos. Porque vocês que disseram aqui, tá? Não fui eu. Ler e estudar os textos bíblicos é uma coisa fácil. Enriquecer a lista de oração é uma coisa fácil. Então faça essas coisas. É tão simples. Se fosse algo muito difícil, aí eu não falo nada. Mas como é simples, façam, tá bom? Vocês não têm nada a perder. O que você tem a perder se você fizer uma lista de oração? Nada. Ah, não funcionou. Ok, você não perdeu nada. Você gastou 5 minutos do teu tempo para fazer uma lista e não perdeu nada, tá bom? Acabando já. Considerando as ações de melhoria que você mencionou aqui em cima, qual é o seu nível de comprometimento? Muitas pessoas disseram assim, 10, eu vou realmente fazer isso. Então tem bastante notas boas aqui. Teve pessoas que foram sinceras. Disseram que tem coisas que querem fazer e que ainda não fazem, mas não estão comprometidas em fazer. Então assim, gente, a gente não consegue ajudar. Porque a gente, mais uma vez, a gente está dando aqui passos para vocês que funcionaram conosco. Lembra da história do mentor? Que a gente sempre fala que o mentor é alguém que já passou pelo caminho e sabe os obstáculos, sabe onde pisar. O que a gente está propondo para vocês é algo que funcionou para nós e que funcionou para outras pessoas também. Então, assim, se você não quer fazer o que a gente está sugerindo, porque é o que essas pessoas aqui disseram, tá? Não estou comprometido em fazer essas coisas. Então, assim, o que a gente pode fazer? Porque o relacionamento com Deus não é uma coisa que um terceiro pode te ajudar, é você e Deus. A gente está aqui dando ferramentas para vocês. O propósito da mentoria é dar ferramentas e dar suporte. Mas você precisa querer fazer as coisas. Então quem está aqui no 7, no 8, no 9, se esforcem para fazer mesmo. Eu sei que não é fácil, o dia é corrido, a vida é dura, gente, está difícil. Mas Jesus falou que no mundo tereis aflições. A gente tem mesmo, mas tem de bom ânimo. E aí os comentários. Tem muita coisa boa aqui, gente. Eu não consigo ler tudo, obviamente, por causa do tempo. Vou pegar aqui aleatório. Deixa eu pegar aqui um que não seja tão grande. Olha esse aqui, ó. Me comprometi mais com Deus e passei a me disciplinar, orar e fazer jejum. Alguém já está fazendo jejum. O Senhor tem me dado textos maravilhosos falando claramente através das palavras. O que eu falei agora há pouco? Deus fala na Bíblia, gente. Deus fala na Bíblia, é só a gente ler. Por exemplo, Jó 5,17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Sempre pedi a Deus disciplina e que me usasse mostrando motivos de oração ou alguém para orar. Ao fazer um jejum, ele me concedeu um sonho mostrando uma pessoa a qual deveria orar. Glória a Deus. Aí, ó. Maravilha, né, gente? Vou ler esse aqui, ó. Foram semanas de aprendizados. Além de aprender coisas novas, mudei meu pensamento sobre outros assuntos que acreditava. Minhas orações se tornaram como conversas com Deus e não um protocolo, que fazia eu me sentir um robô. Percebi que algumas dificuldades têm surgido, coisas que tentam me distrair, mas tenho lutado contra e pedido que Deus me liberte delas. Percebi também que vem surgindo um forte desejo de testemunhar o que Deus fez comigo e pode fazer com as pessoas. Venho tentando vencer a timidez, sou uma pessoa bem fechada e comecei a pedir que Deus me use para falar dele para as pessoas.
Sinto que ainda tenho muito a mudar, melhorar, para atingir um relacionamento íntimo com Deus, mas desejo isso com todas as minhas forças. Estou disposto a fazer qualquer coisa por isso. Olha aí, ó. Essa pessoa aqui provavelmente colocou nota 10 aqui, ó. Estou realmente comprometido em fazer o que eu disse que falta para mim aqui em cima. Parabéns para essa pessoa, que Deus abençoe. Vamos lá, mais um aqui. Ó, vou ler esse aqui, ó. Percebi que houve mudanças desde a primeira semana. Comecei gradualmente aumentando a quantidade de tempo nas orações. No início orava por volta de uns 10 minutos. É o caso que eu citei agora há pouco. Atualmente posso ir até 30 minutos, uma hora mais ou menos. Os momentos em que me mantenho por mais tempo sentindo a presença é quando escrevo os devocionais. Então isso aqui, ó, duas coisas, né? Estabelecer um tempo é importante, que é uma coisa simples, e escrever o diário é uma coisa importante e é uma coisa simples. E é essa pessoa que está recebendo de Deus por fazer isso. E eu quero deixar muito claro que não é porque nós estamos sugerindo isso para vocês que funciona. É porque vocês estão fazendo isso e isso está aproximando vocês de Deus. Podia ser qualquer outra atividade, tá, gente? A gente só sugeriu essas porque essas funcionam com a gente. E como eu falei mais uma vez, o mentor é alguém que já passou pelo caminho e já viu o que dá certo e o que não dá. Então, quando um mentor sugerir algo para vocês, acatem de bom grado, sabe? Isso acho que faz diferença para todo mundo. Vou ler só mais um aqui. Lê esse grandão aqui e a gente finaliza. Alguém citou Filipenses 3, 8 e 9. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento em Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu entrei para a mentoria cristã para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Desde os primeiros dias de mentoria, fui desafiada a me esvaziar de mim mesma e estar pronta para receber mais dele. Estou no processo de crescimento no Senhor, tenho sido confrontada diariamente a ter atitudes que antes me eram desconfortáveis e hoje me traz paz. A oração acompanhada da palavra fica mais nutrida e eu me sinto mais perto de Deus. Vejo o agir de Deus nos pequenos detalhes e isso tem me deixado muito feliz e esperançosa em dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus abençoe. Mais um aqui também de pessoas citando que essas pequenas coisas são os pequenos detalhes. Lembrem sempre da história de Elias. Não esperem ver Deus só no terremoto, só no fogo caindo no céu, só na viúva multiplicando azeite e farinha, só no filho da viúva ressuscitando, só nos corvos trazendo pão e água. Essas são coisas sobrenaturais. Todo mundo quer ver o sobrenatural de Deus. Eu também quero. Mas a gente tem que basear a nossa vida na fé. Aqui está escrito, né? Ó, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E a fé é crer no que não se vê, gente. Se a gente só crê, se a gente vê, a gente está com um problema. Deus não é obrigado a fazer nada. Nada. Deus faz o sobrenatural e ele mostra o sobrenatural para quem ele quer, na hora que ele quer, se ele quiser. E a gente, às vezes, isso é uma coisa que a gente vê muitas vezes nos púlpitos, né? Os pregadores falando muito sobre o sobrenatural de Deus e você precisa do sobrenatural. Ótimo. Mas isso não é o padrão, gente. A gente não vê milagre todo dia. Até porque se a gente visse milagre todo dia, o milagre não seria milagre. Ele seria uma coisa comum, certo? Então o sobrenatural, ele é sobrenatural. É uma coisa que vai além da natureza, das coisas comuns mesmo. Só que assim, ele é sobrenatural. E não é sempre que a gente vai experimentar o sobrenatural. A gente precisa entender isso, tá, gente? Eu sei que todos querem que eu vi mais alguém falando sobre sobrenatural em algum comentário aqui, mas eu não vou continuar lendo não pra gente não gastar tanto tempo aqui. Eu vou parar de compartilhar a tela agora e eu vou dar espaço para alguém falar, se alguém quiser. Se ninguém quiser falar, a gente vai seguir no assunto, tá? Mas talvez tenha alguém que queira compartilhar um pouco, dar um testemunho sobre o que aconteceu nesse primeiro mês de mentoria. Se alguém quiser falar, fique à vontade, tá? Não é obrigatório, mais uma vez. Mas se alguém tiver alguma coisa para falar, eu acho que é importante porque o testemunho ele é uma coisa que fortalece muito, né, a gente, quando a gente ouve outra pessoa testemunhando sobre o que está acontecendo na vida dela e tudo mais. E talvez alguém que ainda não está vendo Deus fazendo nada assim muito relevante, ainda não conseguiu perceber, talvez por ouvir um testemunho se sinta motivado. Então eu não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa aqui. A gente às vezes tem receio de testemunhar, né? Porque a gente fica assim preocupado com o que os outros vão pensar. Mas os outros não têm que pensar nada.
Porque o testemunho de alguém é a experiência dela. Quando a gente vai no direito, quem é advogado aqui vai concordar comigo. Quando a gente fala sobre a testemunha dentro de um processo, a testemunha ela não tem obrigação de nada com nenhuma das partes. A testemunha ela só tem que contar a versão dela dos fatos. Se aquilo é verdade, ou se é mentira, ou se é inacreditável, não importa. É o testemunho dela. Quem vai avaliar são as pessoas que estão de fora, né? Então, eventualmente, se vocês tiverem que testemunhar alguma coisa, testemunhem, tá? Ah, mas a outra pessoa não vai acreditar em mim, não tem problema. É o seu testemunho. Se ela não quer acreditar, isso aí é com ela, sabe? Mas o que os apóstolos fizeram e o que Jesus orientou os apóstolos a fazerem é: agora vocês vão contar essa história que vocês vivenciaram nesses 3 anos para as pessoas. E era isso que eles faziam. Eles testemunhavam. E as pessoas achavam que eles eram loucos mesmo, né? Vocês são loucos, vocês estão dizendo que Jesus ressuscitou? Não, eu vi ele ressuscitar. E é porque as pessoas testemunharam isso é que nós estamos aqui hoje. Então não tenham medo de testemunhar, tá? Ah, tem alguém que quer testemunhar. Tá bom. Enquanto eu tô. Por favor, quem vai falar, fale a Cláudia, né? Oi, Oi. Pai do Senhor. Ai, até que enfim que eu consegui. Tô mexendo aqui o tempo todo, não consegui. Então, eu quero contar, assim, uma experiência. O mês passado, na nossa família, nós teve um sonho mostrando um acidente e com morte. E, glória a Jesus, nossa família, todo mundo serve o Senhor. Nós reunimos para orar ao Senhor pelo livramento. E 2 dias depois, houve esse acidente, o carro capotou e foi um livramento que o Senhor deu. 2 dias depois que nós oramos, e foi um livramento de morte mesmo que o Senhor tinha mostrado em sonho. E uma outra experiência que eu tive foi, quinta-feira agora, eu estava participando do culto da família, e eu estava com o meu coração apertado, orando por um motivo especial pela família também, né? E quando eu estava orando ali, aí o pastor falou assim, ó, hoje é um culto de oração. E nós vamos orar, você coloca o motivo que você quiser. E interessante que ele colocou o versículo ali em João, se não me engano é o João 17. João 17, aí ele falou assim, o versículo, rogo por aqueles que me desse, não pelo mundo, mas por aqueles que me desse, porque são teus. E quando ele leu, eu falei assim, o Senhor já me testificou na palavra ali, porque eu estava pedindo por aquele que o Senhor me deu, aquela pessoa que o Senhor me deu. Então, eu falei assim, o Senhor está me ouvindo. Ele falou assim, então agora é o motivo de interceder por aquilo que Deus colocou no seu coração. Aí colocou um louvor e eu fui intercedendo. O Senhor me visitou naquele culto porque o Senhor respondeu aquela minha oração. E semana passada eu tive também uma experiência com sonhos, que eu ia fazer uma visita, só que não era eu que ia trazer a palavra para a pessoa. E aí a pessoa que ia trazer à noite me ligou, Cláudia, eu não vou conseguir, arruma alguém para levar a palavra, que eu não vou ter tempo. Eu falei, não tem problema. Aí eu deitei, orei e falei assim, meu Deus, o que eu vou trazer para a pessoa? O que eu vou falar? Aí eu tive um sonho do texto da mulher samaritana, que era para falar sobre a mulher samaritana. E eu peguei aquele texto, eu li, reli, falei assim, mas o que Deus quer falar para a pessoa? Porque, na verdade, eu sabia a necessidade da pessoa, né? Mas eu queria que Deus me revelasse o que eu ia falar. Aí foi naquele versículo ali que fala, e ela deixou o seu cântaro. Aí eu pude trazer a palavra para ela, dentro da necessidade dela, que mexe com... Ela é muito enferma, o esposo, então eles têm problema muito de enfermidade. E eu falei com ela, qual é o tamanho do seu cântaro? Qual é o tamanho do seu problema? O seu peso, né? Porque o cântaro pode ser pequeno ou grande, e ela carregava água todos os dias. E aquilo para ela trazia um desconforto, era um peso. Aí eu falei assim, mas agora a mulher samaritana deixou o cântaro, então falando, deixa o seu cântaro, né, a sua necessidade aos pés daquele que pode resolver o seu problema. Aí ela chorou e agradeceu e falou que ela precisava ouvir aquela palavra. Então, através da minha oração, do sonho que Deus deu, eu tive uma direção para trazer
uma palavra para ela, né? Então, por esses 3 testemunhos que eu tenho aqui agora, né? Que aconteceu agora recente, essa semana passada, essa semana e o mês passado. Era isso que eu queria falar, de livramento, do sonho, né? E a resposta das orações. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, Deus fala do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E assim, o plano de Deus é que não se frustra, tá? A gente sempre é só o vaso, né? E no caso da Cláudia, Deus deu sonhos para ela. Eu não sei como que funciona para vocês. De vez em quando eu tenho sonhos também aí. E é engraçado, porque a gente às vezes fica na dúvida, será que isso é de Deus? A resposta se é de Deus ou não tem 2 caminhos. Primeiro, tem a ver, assim, a Bíblia me daria suporte para crer que isso é dele mesmo? Porque às vezes tem uns sonhos que são muito loucos, né, gente? E a segunda coisa é, se cumpriu? Se cumpriu, era de Deus mesmo, né? A gente precisa crer. Obrigado por compartilhar, tá, Cláudia? Deus fala muito com a gente, gente. É só a gente dar abertura, a gente estar disposto a aceitar a forma como Deus escolher, né, para fazer isso e a gente esperar. E aí na hora certa Deus fala, né? Na hora que a gente precisa ouvir. Se ninguém mais quer falar, eu vou continuar. Vamos lá, gente. A Juliana quer falar. Peraí. Oi, bom dia. Bom dia. Então, a minha experiência, eu cheguei a compartilhar, né, com as mentoras, sempre foi, desde muito menina, eu comecei a enxergar o mundo espiritual. E isso, assim como eu via coisas boas, eu também não via coisas tão boas. E isso gerou em mim, assim, um medo. Isso é coisa de muitos anos atrás. E eu sempre bloqueava, assim, quando eu sentia que o Espírito Santo, né, que estava se aproximando demais, eu acabava bloqueando. E pelo fato de eu enxergar as coisas no mundo espiritual, eu comecei a pedir para Deus que eu não queria mais aquilo. Isso há alguns anos atrás. E eu lembro que algumas vezes, assim, quando eu estava sentindo que a presença de Deus estava muito forte, eu bloqueava, porque eu tinha medo, eu sabia que se eu aproximasse demais de Deus, eu tinha medo que eu começasse a ver as coisas de novo. E eu comecei a levar, então, a minha vida com Deus nesse banho-maria, sabe? Por conta do medo de ter muita intimidade, do medo de ver as coisas no mundo espiritual. E depois, né, de todos os estudos e tudo que a gente está aprendendo na mentoria e de tudo que está acontecendo na minha vida, eu comecei a pedir para Deus que eu não queria mais viver da maneira que eu estava vivendo, que eu queria mais dele, eu queria viver um novo tempo com Deus, eu queria ter mais intimidade com ele e não queria mais bloqueá-lo. E acho que foi na segunda semana depois da segunda aula, eu estava na sala e eu, por acaso, assisti um vídeo falando sobre o nosso propósito como criação, e aquele vídeo mexeu muito comigo. E eu comecei assim, eu fechei o olho, né, e comecei a falar para o Senhor: Deus, eu não quero mais te bloquear, me dá um novo tempo contigo. E comecei a adorar a Deus, né, falar o quanto ele era maravilhoso e que eu não queria mais ter medo. Foi assim uma oração sem máscara, sabe? Foi uma oração do fundo do meu coração e de repente eu nunca tinha sentido aquilo da maneira que eu senti, tá? É como se eu tivesse sido transportada assim para uma segunda dimensão, como se tivesse uma sala dentro da minha sala ou fora, assim. Eu sentia como se eu estivesse flutuando e eu não tinha controle nenhum sobre minha boca, minha garganta, e de repente eu comecei a falar em línguas, né? Mas de uma maneira que nunca tinha acontecido na minha vida. Aquilo ali, parecia que eu não tinha controle naquilo que eu estava falando. Eu só falava, e eu fiquei um tempo, eu não entendi nada, né, do que eu falei, mas eu só senti forte demais aquela presença de Deus ministrando o meu coração e me mostrando, né, que Ele é real, que Ele está perto, e eu entendi aquilo como: sim, eu tenho mais para você, e assim, um novo tempo, sabe? Um novo tempo de Deus na minha vida. Eu só sabia era fazer assim, chorar, né? E eu falei assim: sim, Deus, eu não quero mais ter medo,
E depois aquilo começou a passar, porque daí na minha cabeça, né, eu pude ver como que o Espírito Santo é tão sensível, né? Porque na minha cabeça eu pensei, meu Deus, amanhã eu tenho que acordar cedo. Só pensei isso. E eu tô aqui. Pronto, de repente eu comecei a voltar para minha sala. E, né, daí eu senti que eu estava aqui. Eu fiquei tremendo ainda por muito tempo, mas não um tremendo ruim, né? Eu fiquei tremendo assim, sentindo aquela presença de Deus, sem medo de olhar para o lado e ver alguma coisa. Eu estava assim, realmente completamente entregue a Deus. E foi incrível, sabe? Eu sei que não é sempre que isso, né, vai acontecer, mas aquilo mostrou para mim assim que como Deus é sensível, né? Quando a gente fala para Ele de coração o que a gente quer e quando a gente se aproxima dele, Ele tá ali, né, para derramar mais sobre a nossa vida. E era isso. Muito obrigado. Essa é da boa, né? Muita gente quer ver essas coisas acontecendo, mas como eu falei, você mesma falou, não é sempre que isso vai acontecer, não é com todo mundo que isso vai acontecer, mas a gente tem que ter expectativas que Deus pode falar conosco de várias formas e em alguns momentos Deus precisa, ou Deus quer pelo menos, fazer essas coisas diferentes mesmo, sabe? Deus tem que ter o cuidado para falar uma coisa que eu vou falar aqui, mas Deus ele não está dentro de uma caixa, né? Isso não quer dizer que Deus não tenha premissas, Deus tem, a Bíblia é a premissa, mas nós, como humanos aqui, querer dizer para Deus como ele pode ou não pode fazer, isso para nós não é correto, né? Obrigado vocês que falaram alguma coisa. Eu espero que tenha, de alguma forma, mostrado para os demais, assim, que eu sei que cada um está tendo as suas experiências, né? Mas que quem ainda, talvez, ainda não conseguiu, puxa, não está dando certo esse negócio para mim, creia que dá certo. E eu espero que o testemunho dessas pessoas tenha ajudado vocês a entender que não é pela mentoria cristã em si, é pelo fato de vocês estarem se achegando a Deus. E nós aqui, como projeto, estamos aqui só auxiliando vocês nesse processo. Então tá, eu vou ler Lucas 4, de 1 a 14, que é o texto, a tentação de Jesus no deserto. Esse texto ele está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. Eu preferi Lucas só por causa de alguns detalhes que Lucas conta que os outros escritores não contaram. Eu vou ler aqui na NVI, como eu falei. Se alguém quiser ler em outra versão, fica à vontade também. Então, diz assim, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, peguem esse detalhe, é importante, voltou do Jordão, Jesus tinha acabado de ser batizado, tá? E foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus, mande esta pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, olha o diabo usando a Bíblia, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. E agora olha esse aqui é o grande finale. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. E o que isso tem a ver com jejum? Tem tudo a ver com jejum. Tem tudo a ver com jejum. Então, primeira introdução aqui sobre jejum. O jejum das disciplinas espirituais, ele provavelmente, não existe uma estatística oficial sobre isso, mas a gente vai fazer a nossa aqui, ele provavelmente é a disciplina espiritual menos praticada, menos compreendida, apesar de ser a mais simples. Se a gente for pensar bem, fazer jejum é simples. E eu vou pôr uma pergunta na tela para vocês aí agora. Por favor, respondam, tá? É anônimo, não se preocupem. Então, mais da metade das pessoas disseram que tiveram algum ensino sobre jejum. Ótimo, que bom. 42% diz que não teve nenhum ensino sobre jejum nos últimos 2 anos. Mas aparentemente todos já tiveram em algum momento um ensino sobre jejum. E
quase todos disseram que já fizeram em algum momento um jejum por motivos espirituais. Que bom. Por que eu perguntei isso? Porque justamente esse tema ele é tão pouco tratado, que existia, pelo menos na minha cabeça, existia a possibilidade de talvez ter alguém aqui que nunca ouviu falar sobre isso, tá? Que bom que vocês todos já ouviram falar sobre isso, pelo menos em algum momento. Mas boa parte, 42% ali, 43%, disse que nos últimos 2 anos não ouviu nada sobre jejum. E é muito importante a gente conhecer bem o jejum e principalmente os princípios bíblicos do jejum. O nome dessa aula aqui é Princípios Bíblicos sobre Jejum. Então eu não vou falar nada da minha cabeça aqui, é o que está escrito na Bíblia a respeito de jejum. E a pergunta era essa aqui, né? Quantos sermões, pregações, aula de escola bíblica você já ouviu sobre jejum? Eu vou ser muito franco com vocês. Eu ouvi quase nada. E eu tenho 20 anos de caminhada, pelo menos, aí. Mais de 20. Sei lá, gente. Se eu ouvi uma vez um ensino bíblico, o jejum é assim, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia não diz isso, não diz aquilo. A gente ouve falar sobre jejum na igreja, a igreja estimula as pessoas até fazerem jejum, mas mostrar na Bíblia o que a Bíblia diz a respeito de jejum é muito pouco frequente. Eu falando por mim, eu não sei como é vocês disseram algumas coisas ali, tudo bem. E por que é tão importante, gente? Porque o mundo hoje, a gente vive num mundo glutão. Se vocês pararem para pensar, comida é hoje uma coisa extremamente importante. Ela deixou de ser a questão de sobrevivência, né? E aí eu coloquei algumas coisas que a comida representa para as pessoas. Representa prazer, representa realização, status, válvula de escape. Quem já viu... Essa aqui eu podia até ter colocado, né, no questionário. Quem já viu alguém postando foto de comida na rede social? Olha, eu estou no restaurante, sei lá das quantas, e um pratinho todo bonitinho, arrumadinho. Quem que já viu isso? Todos já viram. Talvez todos já fizeram isso. E não necessariamente isso é ruim. Mas isso é para mostrar para vocês que comer virou uma coisa que ela não deveria ser. Assim, é fonte de prazer, sim. Deus colocou na nossa boca as papilas gustativas justamente para a gente sentir o gosto das coisas e saboreá-las mesmo. Não é nenhum problema a gente comer coisa boa, comida gostosa. Não tem problema. O problema é que a gente transformou a comida numa coisa que ela não deveria ser. E assim, por isso que fazer jejum é importante. Porque o princípio espiritual por trás do jejum é justamente você se abster de uma coisa boa. E normalmente comida. Quando a gente vai na Bíblia, a gente vê principalmente os jejuns sendo feitos a respeito de comida. Tem outros tipos também, eu vou falar já já. Mas o principal é comida. Então a gente precisa entender que a sociedade, o mundo, como ele é hoje, ele transformou a comida nessa coisa que não deveria ser. E o adversário usa isso contra nós. Se a gente for pensar bem, o jejum ele é uma arma espiritual, mas na verdade é mais uma arma de defesa do que de ataque. Você não ataca ninguém com jejum, você se defende com jejum. Porque se você for pensar, Jesus, no exemplo que a gente deu ali, Jesus ele foi para o deserto para ser tentado. Ele não foi tentado porque estava no deserto. É o contrário. O Espírito mandou ele para o deserto para ser tentado. Então Jesus não jejuou porque foi tentado. Ele jejuou para ser tentado, para estar pronto para defender. E Jesus sempre se defendeu com a Bíblia. E eu sempre falo isso, eu sou um pouco chato em relação a isso, porque a Bíblia tem que ser o nosso parâmetro para tudo, gente. Tudo. E Jesus ele tinha autoridade para dizer o que ele quisesse dizer ali para o adversário ali no deserto. Mas ele usou o quê? Usou a Bíblia. Então, se você precisa se defender de alguma coisa, use a Bíblia. Se você precisa de direção para alguma coisa, use a Bíblia. Se você precisa de conselho para alguma coisa, use a Bíblia. Jesus usou a Bíblia. Por que a gente deveria fazer algo diferente, não é? Mas eu vou falar mais sobre isso quando a gente falar sobre a Bíblia. E uma outra coisa que eu vou falar aqui que é dura de ouvir, mas que é uma verdade, Satanás conhece as nossas armas espirituais. Ele sabe o poder que o jejum tem, o poder que a oração tem, o poder que a Bíblia tem. Ele conhece tudo isso. E nós? E é uma pena, é uma lástima, que o adversário conheça nossas armas melhor do que nós. Eu já falei sobre isso em algum momento, mas eu vou repetir aqui. O adversário conhece as nossas armas melhor do que nós em alguns casos. E isso é uma pena. Porque se nós conhecêssemos o poder que as nossas armas espirituais têm, a gente lutaria com as armas certas. E muitas vezes a gente quer lutar na força do nosso braço, na força do nosso entendimento, do intelecto e tudo mais, quando na verdade a gente deveria usar as nossas armas espirituais, que são simples, gente, são simples. É muito simples orar, é muito simples ler a Bíblia, é muito simples fazer jejum. E a gente às vezes quer dificultar a coisa, deixar ela mais complicada do que deveria ser. E das estratégias que Satanás usa hoje, gente, por isso que eu falei que a comida está no lugar errado. A principal, talvez, é o disfarce. Se você for pensar numa guerra, né? Estamos numa batalha espiritual, está lá em Efésios, a gente está vivendo isso com muita força, né? E muitas de vocês
mencionaram a questão de como estão se levantando objeções ou obstáculos para vocês se manterem perto de Deus. Alguns estão tendo problemas familiares, outros estão tendo problemas de saúde, outros estão tendo aumento da carga de trabalho, uma série de coisas, né? Para se levantar contra o que vocês estão fazendo, que é se aproximar de Deus. E de todas as estratégias que Satanás usa hoje, pelo menos na minha visão, a mais comum é o disfarce. O adversário, ele é um enganador, gente. E um enganador, ele não engana sendo escancarado. Imagina se aparecesse o diabinho lá vermelho com um chifrinho e na sua frente. Obviamente, você saberia que é o adversário. Não é verdade? E isso faz sentido como estratégia de batalha? Você aparecer assim descaradamente na frente do seu adversário? Não faz sentido. Então o que ele faz? Ele se disfarça. Então tem muita coisa nas nossas vidas hoje em dia, e muita doutrina, e muita coisa que a gente ouve, até nos púlpitos, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Que na verdade é um engano. É um engano. Por isso que eu repito, a Bíblia deve ser o nosso parâmetro. Deve ser o nosso parâmetro para tudo. 2 Coríntios 11... no versículo 13 a 15, Paulo diz assim, falando sobre justamente esses falsos profetas, os falsos mestres. Tá? Ele estava falando isso porque a igreja de Corinto, eles estavam recebendo qualquer tipo de doutrina que aparecia. E naquela época, Corinto era na Grécia, né? A filosofia grega era muito forte, o gnosticismo era muito forte, que era uma heresia que estava entrando nas igrejas, que estava misturando o cristianismo com uma linha de pensamento onde eles afirmavam que a criação tinha sido feita por um Deus imperfeito, um demiurgo, e que nós todos poderíamos alcançar um conhecimento superior através da gnose, que era um conhecimento especial, uma iluminação, um olhar interior, todas essas questões místicas e esotéricas e que não tem nenhuma base bíblica. Vocês já devem ter ouvido isso em algum momento. Isso existe até hoje, gente. E Paulo estava lutando contra essas coisas. E aí ele diz assim, pois tais homens são falsos apóstolos, porque essas pessoas estavam dizendo assim, eu também sou apóstolo como Paulo, e eu vim aqui trazer para vocês, igreja de Corinto, uma nova doutrina. E a igreja de Corinto é a igreja dos dons espirituais. 1 Coríntios 11, 12, 13 e 14 fala sobre os dons espirituais. Que Paulo ele teve que até chegar lá para eles e escrever a carta para meio que colocar as coisas dentro dos eixos, porque todo mundo queria profetizar, todo mundo queria curar, todo mundo queria tudo, né? Os dons estavam fluindo muito lá, mas precisou que Paulo chegasse lá e falasse assim, pera aí, gente, calma. Se vai profetizar, profetize em 2 ou 3, os outros fiquem quietos julgando a profecia. Se um vai falar em línguas, tem que ter alguém que interprete. Paulo começou a organizar as coisas, porque estava tudo ali muito, muito aflorado. A questão do sobrenatural, que é o que a gente já falou. E aí Paulo foi fazer as viagens dele e depois ele recebeu um relato de Tito, que era um outro discípulo dele, falando, Paulo, aqui na igreja aqui tá entrando um monte de doutrina estranha. Tá vindo gente dizendo que é apóstolo, ensinando coisas e a igreja tá recebendo esses ensinos. E não é por nada não, gente. Hoje a gente vive exatamente a mesma coisa. Tem muito ensino que não é bíblico entrando nas igrejas e as pessoas não estão percebendo. Por quê? Porque não leem a Bíblia. Então Paulo ele fala isso em 2 Coríntios 11. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos de Satanás, finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Aí Paulo continua exortando a igreja ali. Não estou falando isso aqui especificamente para ninguém, é só um alerta e tem a ver com o jejum, porque o jejum ele nos deixa atentos para essas coisas. O jejum, na minha visão pelo menos, e a gente vai ver na Bíblia aqui agora, é uma das ferramentas mais poderosas para te deixar atento e consciente sobre as realidades espirituais. Deixa eu avançar aqui por causa do tempo. Então, só rapidamente aqui, 2 detalhes, né? Jesus ele iniciou o jejum cheio do Espírito e ele foi tentado durante os 40 dias. Ele não foi tentado só com aquelas 3 tentações que a gente leu. Eu não sei se é Mateus ou Marcos que fala que Jesus foi tentado em tudo, durante os 40 dias. Então, Satanás ele ficou ali tentando Jesus de todas as formas, gente. De tudo que era possível. Porque pensem só, eu escrevi aqui, né? As tentações têm um propósito principal. É anular o plano de Deus na nossa vida. O plano de Deus na nossa vida é que a gente cumpra o nosso propósito, que a gente cumpra o que as Escrituras nos ensinam, que a gente viva o que as Escrituras nos ensinam. E as tentações, elas nos fazem pecar. Nos fazem olhar para as coisas com um olhar distorcido. Só voltando um pouquinho aqui, quando Paulo está falando isso aqui com a igreja de Coríntios, lá no verso 3 do capítulo 11, ele fala assim, eu temo por vocês e o meu zelo por vocês é que assim como Satanás enganou Eva lá no Éden, ele esteja enganando vocês aqui agora.
com coisas, com distorções. Porque o que Satanás fez com Eva lá no paraíso? Ela falou assim, não, Deus disse que a gente não pode comer essa árvore aqui, o fruto dessa árvore aqui e tal. E aí Satanás fala assim, mas será que foi isso mesmo que Deus disse? Satanás colocou em dúvida a palavra de Deus para Eva. E ela foi enganada por causa disso. Então muitas vezes o que acontece é isso, tá, gente? A gente às vezes é tentado a entender a Bíblia de um jeito que ela não é. Não foi escrita, não é isso que ela diz. Então a gente tem que ter muito cuidado. E, no caso de Jesus, o que Satanás queria? Queria que Jesus pecasse. Um pecado só. Um. Se fosse só um, gente, o que teria acontecido se Jesus tivesse pecado? Um pecado, seja aquele pecadinho pequeno. Não existe isso na Bíblia. Pecado grande, pecado pequeno, tudo é pecado, né? Mas e se Jesus tivesse pecado, gente? Então o jejum foi o que fez com que Jesus estivesse forte para resistir a todas essas tentações. Jesus era Deus, a gente sabe, mas Jesus naquele momento, ele estava num corpo humano, então ele sentia todas as necessidades que o corpo sente. Por exemplo, a Bíblia menciona que ele teve fome, e a primeira tentação qual que foi? Resolve o seu problema da fome. É só fazer essas pedras transformarem em pão. Satanás inclusive sabia que Jesus podia dar uma ordem para as pedras virarem pão. Satanás conhece as coisas, sabe? Ele é bem espertinho. Então ele começou a tentar Jesus naquilo que era a necessidade dele. E muitas vezes as tentações vêm para nós naquilo que é nossas necessidades. Em algum momento eu falo mais sobre isso. O jejum foi o que Jesus usou como arma para se defender das tentações e para contra-atacar com a palavra. Porque a Bíblia, quando você vai ver lá nas armas espirituais, na armadura espiritual, a armadura de Deus que Paulo mencionou lá em Efésios, ele fala sobre todo o aparato de defesa, né? A couraça, o cinto, o capacete, o escudo, e ele fala da espada que é a palavra de Deus. A única arma de ataque que nós temos é a palavra de Deus. Tá? Então a gente precisa compreender isso também. Então o jejum é muito importante para a gente estar atento com o engano. Satanás queria enganar Jesus ali, inclusive usando a própria Bíblia. Satanás fala, está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos para que segurem na sua mão e você não tropece em nenhuma pedra. Então se joga daqui de cima que vai dar tudo certo. E pensa, gente, imagina Jesus se jogando do alto do templo. E os anjos aparecendo no céu e pegando ele, flutuando. Todo mundo ia ver. Ia ser bonito até de ver, não é? Ia ser algo sobrenatural, se a gente fosse pensar bem. Só que Jesus estaria pecando. Porque ele estaria querendo tentar a Deus, né? Com a própria Bíblia. E não é isso que a Bíblia fala. E Jesus corretamente contra-atacou-lhe dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o jejum, ele traz para nós o poder do Espírito. Não é que você faz jejum e você vai ficar todo poderoso para sair fazendo milagres e qualquer coisa assim. Não é. Mas o Espírito Santo em nós, ele vai ter mais espaço para agir. Eu vou falar várias coisas sobre jejum aqui, várias frases sobre jejum, e aí vocês vão percebendo isso, tá? Então, primeira coisa, né? O jejum derrota o seu maior inimigo. Quem é o seu maior inimigo? Quem que vocês acham que é o nosso maior inimigo? É Satanás? Não é não. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Isso mesmo. Nosso inimigo somos nós mesmos. Então o jejum, ele tem esse poder contra nós. Porque nós é que fazemos as coisas ficarem difíceis. A gente já falou isso, né? Às vezes não, com muita frequência, Deus é simples. Deus é manso e suave. E a gente complica as coisas. Então o jejum é a maior arma contra nós mesmos, gente. Nós mesmos. O jejum não te dá poder. Ele tira a sua força. Para que Deus possa usar a força dele. Outra frase aqui, ó. O jejum não move Deus. Você vai fazer um jejum e Deus vai se mover porque você está fazendo jejum. Não, não é. Mas na verdade o jejum faz você sair da frente para que Deus possa se mover. Porque muitas vezes nós somos o obstáculo para Deus agir. Então o jejum tem todo esse poder de fazer a gente se anular. E é isso que a gente precisa. Eu vou colocar um vídeo aqui agora para vocês, que é uma ilustração de como eu entendo o jejum. E essa ilustração aqui foi na primeira turma da mentoria. E eu pensando assim, Senhor, como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Porque eu já até tinha entendido, eu já praticava o jejum já há algum tempo. Bastante tempo. E assim, Deus já tinha feito coisas muito grandes na minha vida através do jejum. E eu precisava de uma ilustração para mostrar para as pessoas. E Deus me deu essa instrução. Assim, faça assim. E olha só como é que ficou. Veja se para vocês ajuda. Vamos lá, pessoal, para essa ilustração, para vocês entenderem bem o conceito que a gente está trazendo hoje. Então, esse copo vazio aqui é a nossa vida. A gente começa assim, e com o passar do tempo, a gente vai enchendo o nosso copinho com coisas. Não necessariamente coisas ruins, mas a gente vai enchendo. Em algum momento da nossa jornada, a gente tem uma experiência com Deus e o Espírito Santo vem na nossa vida.
como esse azeite que eu estou colocando aqui. E como todo mundo sabe, água e óleo não se misturam. É mais ou menos assim que acontece na nossa vida. O espírito é um líquido mais nobre, digamos assim. Ele fica por cima. E ele deveria ficar por cima nas nossas vidas. Só que a gente continua vivendo e colocando coisas na nossa vida que não necessariamente são ruins. Por exemplo, eu vou representar as coisas boas aqui pelo um suquinho de uva. Vai enchendo. Ainda assim, o espírito vai continuar em cima. Vejam que o óleo continua em cima. E você continua colocando coisas na sua vida. Em algum momento você pede mais unção de Deus. Deus vem e te dá mais. E a proporção da unção na sua vida vai ser definida pelo que você coloca dentro de você, porque você tem um limite. Todos nós temos uma capacidade, né? Se eu continuar colocando coisas na minha vida, podem ser coisas boas, coisas ruins, vai cada vez sobrando menos espaço para eu colocar coisas de Deus. E o Espírito pode até vir sobre mim, mas ele vai ter um limite. O problema é que às vezes a gente coloca também na nossa vida coisas ruins, como essa água suja aqui. Em algum momento, a gente está tão cheio que o que vai acontecer é isso aqui. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a primeira coisa que sai é o óleo. Por mais que a gente peça mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, a gente está cheio. O óleo vai cair todo para fora. O que vai sobrar é uma camadinha muito superficial. E não é isso que a gente quer. Então o que a gente precisa? A gente precisa de duas coisas. Primeiro, a gente tem que jogar fora essas coisas para sobrar espaço. E segundo, a gente precisa ser lavado pela palavra, pela oração. Esvaziar e jogar mais água. Em algum momento isso vai ficar limpo de novo. Mas para ter espaço para o Espírito, a gente precisa se esvaziar. É isso. E aí, fez sentido para alguém isso aqui? É como eu entendi o jejum. Eu espero que tenha feito sentido para vocês também. A gente precisa se esvaziar. E a gente se esvazia anulando a nossa própria vontade, para que Deus possa fazer a vontade dele na nossa vida. Agora, quando existe um conflito, não dá certo. Então, o que é jejuar? Jejuar é deixar de se alimentar ou abrir mão de prazeres. Não é uma imposição bíblica. Você nunca vai ver um mandamento escrito jejuai ou jejuem. Não, não é. No entanto, é uma expectativa de Deus. Deus espera que a gente faça isso. Tanto que Deus deixou várias instruções a respeito do jejum. O jejum é como tirar coisas que atrapalham a nossa conexão com Deus. É como se você estivesse querendo captar um sinal de Wi-Fi e está cheio de interferências. O jejum é o que tira essas interferências para que o sinal ele possa ficar mais limpo. É uma outra forma, tá? E jejuar é como uma árvore que perde as folhas. Você já deve ter visto, né? As árvores no inverno elas perdem as folhas para poder economizar energia enquanto está frio. E depois elas se renovam e as folhas novas vêm mais fortes e tudo mais, né? O jejum é assim também. A gente se anula um pouco e a gente fica fraco naquele momento do jejum, mas para que o Espírito possa nos fortalecer. Por que jejuar? Tem várias razões aqui, tá? Eu citei algumas, todas elas estão na Bíblia. Eu vou ler os textos bem rapidinho aqui por causa do tempo. Mas a primeira razão é, Jesus jejuou. Se Jesus, que é Deus, jejuou, nós também deveríamos querer jejuar. Jesus deu o exemplo. E Jesus ficou 40 dias de jejum. Não é qualquer um que consegue fazer um jejum de 40 dias. E Jesus fez isso porque ele queria mostrar para nós várias coisas, entre elas o poder dessa ferramenta. E outros motivos. Primeiro, tem muitos outros, tá, gente? Eu citei esses aqui porque são os que eu acho que são mais fortes. Primeiro é para cumprir a expectativa divina. Como eu falei, Deus espera que a gente faça jejum. Então, Mateus 9, 14 e 15 diz assim, ó. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias, quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Então Jesus falou, vai chegar a hora que eles vão jejuar. Então é uma expectativa de Deus que a gente jejue. Para nos humilhar diante de Deus,
Aí a passagem, todo o livro de Jonas mostra isso com muita força, né? Então, em Jonas 3, de 7 a 10, diz assim, ó. Então, o rei de Nínive fez uma proclamação. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, nem comam, nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus, com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A história de Jonas é bem interessante, né? Nínive era uma cidade muito má, eles eram muito ruins, do Império Assírio ali. Era a capital da Síria. E Deus falou, vou destruir tudo aí. Mas eles se arrependeram e jejuaram, e se humilharam diante de Deus. Não adianta também a gente jejuar e não se arrepender e não mudar. Se você jejuar por jejuar, é greve de fome, na melhor das hipóteses você vai perder umas gramas aí. Se você não fizer o jejum com a intenção correta e o coração correto, não adianta. Para nos tornar fracos, 2 Coríntios 12, 9, quando Deus fala para Paulo falando sobre o espinho na carne, né? Por causa da grandeza das minhas revelações, foi-me dado um espinho na carne para que eu não me gloriasse. Eu pedi a Deus por 3 vezes que tirasse esse espinho. Mas Deus disse, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz, então me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então o jejum tem também essa função de nos tornar fracos, eu falei, né? Para a gente sair da frente de Deus. Também para nos consagrarmos, aí número 6 é onde fala sobre o voto do nazireu. E o nazireu ele tinha que se abster de várias coisas, né? Ele não podia beber vinho, ele não podia comer a uva, no caroço da uva, a casca da uva, ele não podia cortar o cabelo. Ele tinha uma série de restrições. É uma espécie de jejum, mas para se consagrar a Deus, né? O nazireu é uma pessoa consagrada a Deus desde o ventre, né? Então também tem essa função. O jejum também serve para demonstrar arrependimento. É 1 Samuel 7, 6 aqui. O arrependimento a gente pode demonstrar através do jejum. 1 Samuel 7 é quando Israel perde a batalha para os filisteus e a arca da aliança é levada pelos filisteus. E aí diz assim, né? E congregaram-se, o povo, né? Congregaram-se em Mispá e tiraram a água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram, pecamos contra o Senhor. Então eles se arrependeram ali de terem feito aquilo e jejuaram em função do arrependimento. Outros motivos, para nos purificar de atitudes pecaminosas, suas e de outras pessoas. Daniel, quando recebeu a revelação sobre os eventos do fim ali, a parte escatológica do livro de Daniel, ele não estava entendendo o que estava acontecendo e ele pediu para Deus a revelação do que significava aqueles sonhos. Mas Daniel entendia também que ele não podia receber de Deus uma revelação se ele e o povo estivessem em pecado. Então ele jejuou por causa disso. Diz assim, ó, lá em Daniel 9, 3 e 4. Por isso me voltei ao Senhor com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei os meus pecados e os do meu povo. Daniel ele fez isso por ele e pelo povo. A gente pode fazer isso pelas pessoas também. Atos 13, 2 mostra que o jejum serve para receber a direção de Deus. Então se você precisa de uma direção de Deus, faça jejum. Diz assim, ó, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então eles estavam orando, jejuando e adorando a Deus e o Espírito Santo foi lá e deu uma direção específica sobre o que ele queria fazer. Depois em Atos 13, 3, é logo o versículo em seguida, diz assim, ó, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, para enviar alguém para o cumprimento de missão, o jejum também é bom. Você precisa enviar alguém para uma missão, ou você precisa ser enviado para uma missão, para cumprir uma missão, faça jejum. Atos 14, 23 também diz isso. Ó, Paulo e Barnabé designaram-lhe os presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então Paulo e Barnabé eles foram estabelecendo as igrejas, e em cada igreja eles estabeleciam o presbítero, e antes de deixar o presbítero ali tomando conta da igreja, eles oravam e jejuavam. Então tem essa função também. O jejum também serve para receber intervenção divina em tempos de crise. E aí você tem, na história do livro de Esther, é um exemplo excelente disso também. Eu vou resumir bem rápido aqui, gente. A história de Esther é bem grande, é bem legal, vale a pena. São só 10 capítulos, vale a pena ler o livro de Esther. O povo estava sendo ameaçado ali por um decreto que foi feito, e o decreto dos reis da Pérsia, eles não podiam ser anulados. Depois que o rei decretou, tinha que se cumprir a lei. Não podia ser, nem o próprio rei podia anular a lei, o decreto dele. E o decreto todo judeu deveria ser morto. E Esther era judia, então ela seria morta também.
E aí ela estava lá naquele momento de dúvida, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Mardoqueu, que era o primo, o tio dela, fala, você tem que ir lá falar com o rei, porque se você não falar com ele, todos nós vamos ser mortos, e você inclusive. E aí ela ficou com um pouco de medo, e aí Mardoqueu vai lá e bate nela, né, digamos assim. Ele chega assim, será que não foi para esse tempo que você se tornou rainha? Você acha que é por acaso que você virou rainha? Não é por acaso. E aí ele fala para ela ir lá. Aí o texto diz assim, ó, no verso 15 a 17. Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, que era a capital do império, e jejuai por mim, e não comam nem bebam por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Se morrer, morri, né? Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther ordenou. Então ela criou coragem e foi lá falar com o rei, depois dos 3 dias de jejum. E aí Deus interviu ali, a história deu uma virada total, né? Quem já leu o livro de Esther sabe. E Deus deu um livramento grande ali para o povo. Segundo Crônicas 20, do verso 3, 17 e 18, também tem um exemplo assim, ó. Então informaram a Josafá. Josafá era o rei de Judá. Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi, é o lugar onde eles estavam, né? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então foi um jejum nacional. Aí Deus respondeu, né? Depois passa vários versos ali, várias coisas acontecem, e aí Deus responde: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. E o Senhor deu um livramento ali. Então, nessas situações de crise, você precisa de uma intervenção de Deus, jejue. Você pode jejuar por proteção também. E aí Esdras, ele menciona isso quando ele foi enviado para reconstruir o templo. Ele podia ter pedido a proteção do rei no caminho, mas ele preferiu não fazer isso. Então eles jejuaram. Então Esdras 8:21 diz assim, ó: e ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e os nossos filhos com todos os nossos bens. E Deus deu uma viagem segura ali para eles. Tipos de jejum. A gente tem vários exemplos de jejum na Bíblia, de pessoas que jejuaram, mas a gente tem basicamente 3 tipos. A gente tem um jejum que é parcial, que é o exemplo de Daniel, é o famoso jejum de Daniel, onde Daniel ele escolheu algumas coisas para se abster. Tá? Em Daniel 10, 2 e 3 diz assim, ó: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, então Daniel não comeu nada gostoso, nem carne, nem vinho entrar em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passassem as 3 semanas. Então Daniel fez um jejum de 3 semanas, onde ele não comeu nada gostoso. Acredita-se que ele comeu só legumes, como ele tinha feito na primeira vez que ele foi levado para a Babilônia. E ele não se ungiu com óleo. E o óleo ali, ele tinha uma função muito específica. As pessoas naquela época não tomavam tanto banho, né, gente? Então o óleo, ele era perfumado. Era o perfume da época. E pensem, Daniel, ele era o terceiro no escalão ali de liderança do reino. Pensa, o cara era tipo super, super top lá. E o cara ficou 3 semanas sem tomar banho. E sem passar perfume. O que isso quer dizer pra mim? Eu entendo dessa forma. Daniel, ele não estava nem aí com a sua própria imagem, mas ele precisava de Deus naquele momento. Então ele abriu mão, inclusive, de uma coisa que era prazerosa, que era bonito, era bom, e nem todo mundo podia ter perfume. Pensem, perfume era caro, não era fácil fazer. E ele abriu mão, inclusive, disso, tanto de comer algumas coisas, quanto de alguns prazeres. Então esse é o jejum parcial. O jejum normal é o jejum onde você não come, mas você bebe água, que é o exemplo de Jesus. A Bíblia menciona que Jesus ele teve fome, não menciona que ele teve sede. Então provavelmente ele estava bebendo água ali. E existe o jejum total, que é o de Esther, que a gente mencionou ali agora há pouco, né? Nem comam, nem bebam. Lá em Nínive também, nem comam, nem bebam. Esse jejum é o mais difícil, né? A gente não recomenda que ninguém faça esse jejum por muito tempo, obviamente, né? Você ficar sem comer e sem beber é muito difícil. Em Atos 9 também tem um exemplo desse jejum. Tô correndo aqui, gente. Tempo de jejum. A Bíblia tem vários exemplos de períodos distintos de tempo de jejum. Não vou ler os textos aqui, tá? Mas vocês podem ler depois. Então você tem o jejum de um dia, que era o jejum, por exemplo, do dia da expiação, que todas as pessoas de Israel faziam, as crianças, os animais, todo mundo. Ninguém comia nem bebia no dia da expiação, que era o dia onde o sumo sacerdote fazia o sacrifício pelo povo, para o perdão do pecado. A gente tem 3 dias de jejum, por exemplo, como Esther, que a gente mencionou. O exemplo de Paulo, de Atos 9:9, que é quando Paulo ele teve a experiência do encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber ali também.
7 dias, por exemplo, Davi e o povo ali fizeram um jejum de 7 dias de luto por Saul, quando Saul tinha morrido. Também tem, quando Davi perde o filho dele ali com Batseba, ele ficou 7 dias sem comer, sem tomar banho e tudo. Então é um outro exemplo. A gente tem 14 dias, era o jejum involuntário de Paulo aqui nesse caso, que quando houve um naufrágio ali de Paulo, quando eles estavam indo, acho que eles estavam indo para Roma, não me lembro agora. Mas aí eles foram parar na ilha de Malta e eles ficaram 14 dias ali, à deriva, né? Eles não comeram, né? Eles beberam água, provavelmente. Aí o jejum de Daniel, que eu já mencionei, e o jejum de 40 dias de Jesus aqui, também Moisés e Elias também fizeram um desses jejum na Bíblia. Então são exemplos, não quer dizer que você precisa fazer jejum por esses períodos de tempo, mas é o que a Bíblia nos recomenda. Cuidados durante o jejum. Aí a gente tem aqui o ensinamento de Jesus a respeito do jejum. Tanto que assim, a gente já falou, né? É uma expectativa de Deus que a gente faça jejum. E Jesus ensinou como fazer jejum, assim como ele ensinou como orar. Ele ensinou como fazer jejum. E ele disse assim, ó: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles, os hipócritas, mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a plena recompensa. Qual que é a recompensa de quem quer ser visto? É ser visto. Então, você está de jejum? Legal. Essa é a recompensa. De Deus não recebe nada, tá? Por isso que eu falei, né? A gente tem que fazer jejum do jeito certo, com o coração certo, a motivação certa. Senão é greve de fome. Continuando. Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vê no secreto o recompensará. De quem a gente tem que esperar receber recompensa? É de Deus, gente. Escrevi uma frase que não está na Bíblia não, tá? Mas para vocês pensarem e para mim ajuda. A fome não é para impressionar Deus. Deus, estou há 2 dias sem comer, morrendo de fome. Estou fazendo isso por ti. Deus não precisa que você faça nada por ele, tá? Já falei isso algumas vezes. Mas a fome, ela é sua aliada. Por quê? Porque quando você sente fome, você fica consciente de que você está de jejum. E se você está de jejum pela razão certa, do jeito certo, toda vez que você sentir fome, você vai lembrar: eu preciso orar, eu preciso me santificar, eu preciso me guardar do pecado. Então a fome, ela é sua aliada durante o jejum. Não fique chateado porque você está com fome. Fique feliz porque você está com fome. Porque cada vez que seu estômago roncar, é um alerta para você. Lembre-se que você está de jejum. Que você está lutando contra o pecado. Que você está se esvaziando. Importante. Aí tem uma frase famosa aqui, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Normalmente eles falam isso em relação àquelas rinhas de galo ou de cachorro, né? Coisa que não deve ser feita, mas enfim. Diz que quem você alimenta mais ganha. Então o animal que está mais bem alimentado ganha aquela rixa, né? E se a gente for pensar bem, na nossa vida espiritual é um pouco assim também, né? Quem que a gente alimenta mais? É a nossa carne física ou é o nosso espírito? E é essa reflexão para a gente fazer em relação ao jejum. Tem um texto aqui lá em Gálatas 5, que é onde Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do espírito. Ele faz um contraste entre as coisas. Eu vou ler esse texto aqui, ó. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Quais são essas obras? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, que é a ausência de regras, né? Você viver, vale tudo. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, iras, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A lista não é exaustiva, né? Paulo fala todas essas coisas e qualquer coisa semelhante a elas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, foi Paulo que disse, inspirado pelo Espírito. A gente tem que tomar cuidado, gente. Essa lista aqui, qualquer coisa dessa lista aqui, se isso estiver presente na nossa vida, a gente tem que ficar alerta. E aí ele continua. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E a pergunta para nós é assim, estamos cheios do quê? É de obra da carne ou é de fruto do Espírito? Essa é uma reflexão para cada um de vocês fazerem durante essa semana. Leiam esse texto de novo e façam uma análise pessoal. É dolorido fazer isso, gente. É bem dolorido. Será que eu tenho dentro de mim imoralidade sexual? Será que eu tenho dentro de mim egoísmo? Será que eu tenho dentro de mim inveja, embriaguez e outras coisas parecidas, né? É uma pergunta que vocês devem se fazer. E vocês vão comparar. Será que dentro de mim tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é o fruto do Espírito? É uma reflexão.
Para que lado da balança essa coisa vai pesar mais? Porque a gente sempre vai pecar, gente. Isso é uma coisa assim, ninguém vai deixar de pecar. Porque somos homens e estamos sujeitos ao pecado todos os dias. Temos que lutar contra ele. E o jejum é uma ótima ferramenta. Mas seremos sempre pecadores. Por isso que Jesus precisou morrer por nós. Porque se a gente conseguisse por nós mesmos viver sem pecado, Jesus não precisava ter vindo aqui na terra e morrer por nós, né? Então seremos sempre pecadores e o sangue de Jesus é o que nos limpa do pecado. Então a gente precisa se arrepender e pedir perdão e evitar essas coisas, obviamente. A gente não pode insistir no pecado, né? Senão é como se a gente crucificasse Jesus todo dia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a gente tem que fazer essa avaliação. Assim, temos mais do fruto do Espírito ou das obras da carne na nossa vida? Se tiver a obra da carne aí, jejum nela. E um último alerta aqui a respeito de jejum. Jejum não é uma barganha com Deus. Tem gente que fala assim, né? Senhor, vou pagar um preço. E aí eu quero que o Senhor me abençoe em função disso. Gente, Deus é Deus. Deus não precisa que você faça nada por Ele. Quando a gente faz essas coisas, eu já falei isso várias vezes, eu vou continuar repetindo. Quando a gente faz as coisas, as disciplinas espirituais, o beneficiado somos nós. Deus não é carente do seu sacrifício, do seu preço. Eu vou, sei lá, vou inventar aqui uma coisa, tá? Que nem eu falei, né? Senhor, não vou comer mais carne, em troca, Senhor, faça isso. Ou Senhor, eu prometo que nunca mais vou contar mentira e em troca eu preciso de uma bênção. Não existe isso na Bíblia, tá, gente? A gente recebe tudo que a gente recebe de Deus é pela graça. A gente não vai merecer nunca as coisas. Deus faz porque Deus é misericordioso. Então o jejum não é uma barganha com Deus, onde você troca, Senhor, eu faço isso, em troca o Senhor me dá aquilo. Não existe isso, tá? O jejum é uma bênção para nós, de nós nos abstermos de fazer coisas que nos afastam de Deus. Tá bom? Eu vou falar mais sobre isso semana que vem. E agora, para a gente finalizar aqui, o que a gente quer sugerir para vocês, e é muito importante que vocês, como eu já falei hoje várias vezes, pratiquem, é uma coisa simples, pratiquem um jejum, façam um jejum. Escolha um motivo para fazer o jejum e faça o jejum. Prepare-se. Onde há um motivo, há um meio. Se você tem um motivo para fazer alguma coisa e o motivo é forte o bastante, você consegue, você vai dar um jeito. Eu não posso fazer jejum porque minha cabeça dói. Segura firme aí a dor aí. Deus vai te fortalecer. Eu não posso fazer jejum por uma razão médica. Aí tudo bem, aí outros 500. Você não pode ficar sem comer porque você é diabético, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, tá? Tudo bem. Não faça um jejum de deixar de comer tudo, mas deixe de comer alguma coisa que você gosta, como o Daniel fez. Ou deixe de assistir Netflix. Ou fique um dia sem rede social. Eu não sei, tá? O jejum é a abstenção de algo que nos dá prazer. A comida é o mais frequente, né? Mas a gente deu o exemplo ali de Daniel, né? Que ele não passou perfume. Escolha algo que para você é importante e que você ficar sem isso, isso vai te deixar consciente. Porque qual que é o princípio por trás do jejum? É te deixar consciente de que você está num período de consagração a Deus. Que você está num período de santificação. Então, se ficar sem comer não vai fazer esse efeito em você, porque você já está acostumado a fazer jejum intermitente, por exemplo. Tem muita gente que faz isso hoje para emagrecer, né? Se você já está acostumado a fazer isso, não faz sentido você continuar fazendo, a não ser que você prolongue, né? Porque o objetivo do jejum é te deixar consciente daquela necessidade específica que você está, ou por proteção, ou por humilhação, ou por perdão, ou por intervenção de Deus. É para te deixar consciente. Então, cada vez que você sente fome, você vai se lembrar daquilo. Mas fome para mim não me move. Então, fique sem rede social um dia. Esse é difícil, hein? Hoje em dia... Fique sem WhatsApp um dia. Sei lá. Escolha uma coisa da qual a abstinência vai te fazer ficar consciente. O fato de ter uma restrição médica não deveria ser um problema para nós. Como eu escrevi aqui, né? Se não pode ficar o dia todo sem comer, faça um jejum parcial. Escolha um motivo bíblico e espiritual. Não adianta fazer jejum por coisas materiais. Senhor, vou fazer um jejum para, sei lá, para o Senhor me dar um carro novo. Isso não é espiritual. Então não vai funcionar, vai ser greve de fome. Prepare-se. Eu falei 2 vezes já, prepare-se. Quando você faz jejum, você vai ser tentado. É uma garantia bíblica. Jesus foi tentado durante o jejum. Então a gente não pode esperar que conosco seja diferente. Então se você está fazendo jejum de comida, você vai ser tentado a comer. Se você está fazendo um jejum de rede social, você vai ser tentado a assistir ou qualquer coisa de rede social. Marcel falou assim, não creia em um jejum que não seja de abstenção de alimentos. Como eu falei, Marcel, o jejum padrão, básico, é de alimento, sim. Só que, eu mostrei na Bíblia, Daniel fez um jejum de perfume. Eu vou dar outro exemplo então.
bíblico também. Eu não sei exatamente onde está o texto, se alguém quiser procurar depois para ajudar. Paulo fala assim, para os casais, eu vou falar aqui para todo mundo, não sei se todo mundo aqui é casado, então vou crer que a audiência aqui é madura. Paulo fala assim, o marido não deve se negar à sua esposa, e a esposa não deve se negar ao seu marido. Ele está falando do quê? De sexo. E aí ele complementa, salvo você, em comum acordo, para se dedicarem à oração, e por um pouco tempo, por um período de tempo determinado. Então Paulo ele orienta a fazer jejum de sexo, não é alimento. Então a gente tem embasamento bíblico para dizer que existe jejum de outras coisas que são prazerosas, que não necessariamente é comida. Mas assim, eu recomendo fazer jejum de comida também, porque é o padrão bíblico, tá? Mas no caso onde há uma restrição médica ou qualquer coisa do tipo, faça outro tipo de jejum. E mais uma vez, gente, jejum é simples. É simples. Se uma coisa simples vocês não conseguem fazer, quanto mais uma difícil. Dá um exemplo aqui, Naaman. Todo mundo lembra de Naaman, né? Era leproso, queria ser curado. A menina que trabalhava na casa dele falou assim, quem dera o senhor fosse lá em Israel, lá que tem um profeta lá. Era Eliseu. E aí ele vai, então tá bom. O rei da Síria ali, que era o império naquele momento, que dominava todo mundo, inclusive Israel, manda uma carta pro rei de Israel, falando, cura o meu servo aí. Ele mandou Naaman ir no chefão. Ou seja, vai no mais difícil. E aí o rei falou, eu posso curar alguém? Ele está querendo arrumar uma encrenca comigo. E aí Eliseu fala, não, manda vir aqui. Eliseu nem recebeu ele lá, Naaman. Mandou ele mergulhar no Jordão. E ele ficou ofendido, Naaman. Eu sou general do exército da Síria. Eu achei que o profeta ia vir e fazer um negócio assim, todo cheio de coisa, e fazer um ritual, e o sobrenatural de Deus ia vir, cair fogo do céu, blá, blá, blá. Eu queria um terremoto, eu queria um vento forte, um fogo. Mas o que Deus falou para ele vai lá e mergulha no Jordão. Quase que ele estava desistindo. Por sorte, Naaman tinha uma pessoa que tinha uma visão mais aguçada que a dele. E falou para ele assim, Senhor, se o profeta tivesse falado para você fazer uma coisa difícil, você não faria? Faria. Ele te mandou mergulhar no rio. Mergulha, homem. É fácil. E aí ele foi lá e mergulhou. Obrigado, Pri. 1 Coríntios 7,5 que fala do sexo, tá? De abstenção de sexo. Quem quiser ler depois. Naaman foi lá, mergulhou e foi curado. Então assim, gente, o jejum é simples. Eu falei lá no primeiro slide. É a disciplina espiritual talvez mais negligenciada. E eu não sei por quê. Porque é fácil de fazer. É bem fácil de fazer. É só você escolher um motivo espiritual, escolha um tempo para ficar de jejum e fique de jejum, tá? E faça direito, não adianta fazer de qualquer jeito, né? Por exemplo, não adianta você fazer um jejum de comida e ficar mentindo o dia todo. Não adianta você fazer um jejum de comida e ficar brigando com as pessoas. Não adianta você fazer um jejum de comida e ficar assistindo porcaria na televisão. É greve de fome. Faça direito. Se for fazer, faça direito, porque senão não funciona. Aí depois vai dizer assim, você falou que era fácil, que funcionava e não funcionou. Aí a minha pergunta para você é, você fez direito? E o último cuidado aqui, que eu escrevi aqui, esse aqui eu não vou nem falar muito não, tá, gente? Cuidado com a casa vazia. Tem uma passagem lá em Lucas 11. Jesus expulsou um demônio lá. E os fariseus falaram assim, ele expulsa do demônio pelo poder de Beelzebul. Tipo assim, né? Jesus é um mensageiro de Beelzebul. E aí Jesus fala assim, uma casa dividida contra si mesmo não pode substituir. Como é que Satanás pode estar dividido contra ele mesmo? O reino dele vai ruir. E aí ele fala assim, e aí ele dá o exemplo. Quando o espírito sai de uma pessoa, um espírito imundo sai de uma pessoa, ele fica vagando pelo deserto, procurando descanso. Mas aí ele volta e encontra aquela casa onde ele estava antes, vazia, limpa e arrumada. E aí ele volta e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e o estado daquele homem é pior do que o inicial. Então cuidado com a casa vazia, porque a gente está escolhendo aqui se abster de algumas coisas, mas a gente não pode pôr outras coisas piores no lugar. Como eu falei, né? Você vai fazer jejum e vai ficar mentindo. Não vai dar certo, vai ser pior até. E aí a frase para esse final aqui é, não fique em cima do muro. A pessoa indecisa a respeito da sua vida com Deus é um perigo, gente, é um perigo. Quando o Tiago fala lá em Tiago 1, ele fala sobre o homem não deve pedir nada sem fé, porque senão ele é como um homem indeciso, que não sabe o que faz, é como uma onda do mar que vai e volta. Não espere receber nada de Deus. Então a gente precisa decidir pelas coisas. Ficar em cima do muro, o muro já tem dono. Se você ficar indeciso, a probabilidade maior é que você caia para o lado errado do muro. Então se decida a fazer as coisas direito. E é isso, gente. Falei um monte aqui, demorei um pouco mais, perdão. Gente, jejum é uma bênção, tá? Eu vou contar umas experiências depois minhas sobre jejum na semana que vem.
Eu falei que eu pratico isso já há algum tempo e para mim tem sido muito, muito, muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo. Faça um jejum, tá? Escolha um dia para fazer o jejum. Só um último alerta aqui, rapidinho. Não adianta fazer jejum dormindo, tá, gente? Tem gente que fala assim, não, eu vou fazer um jejum. Amém, glória a Deus. Eu durmo às 10 da noite e eu acordo às 7, mais ou menos. Então eu vou fazer um jejum das 10 da noite às 7 da manhã. E aí você fica dormindo. Aí você acorda, fiz o jejum. Glória a Deus. Não funciona, gente. Não funciona. Não é assim. O jejum é para te deixar alerta. É para te deixar consciente. Então você tem que estar acordado. É assim, eu não tô querendo julgar ninguém que faz jejum assim, tá? Mas é como eu percebo. Assim, não adianta para mim, tá? Tem uma passagem na Bíblia que quando Davi ele vai preparar a construção do templo, ele faz um sacrifício no monte dos Jebuseus ali, no monte que era de um tal de Araúna. E ele chega lá e fala pro cara lá, eu quero construir o templo de Deus aqui, eu quero fazer um sacrifício, construir um altar aqui. E ele fala assim, Senhor, toma aqui o terreno, o lugar, os bois para o sacrifício, pode pegar. E Davi fala assim para ele, eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. Precisa custar alguma coisa. E não é a ver com pagar preços e barganhar com Deus. Mas é porque você precisa estar consciente de que isso tem um porquê. Então se for fazer jejum, faça acordado. Não adianta também eu querer fazer jejum, tipo assim, eu almoço 1 da tarde e eu vou, depois a minha próxima refeição é às 5, normalmente. Então eu vou fazer jejum de 1 a 5. Qual que é a razão de você fazer isso? Você já não ia comer mesmo. Você precisa estar consciente que você está de jejum. É essa a premissa por trás do jejum. Se você perguntou assim, quando você faz jejum, você comunica com a sua família? Eu não aviso ninguém que eu estou de jejum. Se alguém me oferece comida, aí eu falo, estou de jejum. Aí eu falo a verdade, mas é porque minha esposa, ela entende isso, tá? Mas, por exemplo, se eu estou de jejum e eu estou no trabalho e tem uma confraternização, eu não como e não fico dando satisfação para as pessoas, não, tá? Eu vou lá e eu converso com as pessoas, eu tomo minha água. Mas você não vai comer nada? Não, hoje eu não estou afim de comer. Porque o Jesus falou, né? Você não tem que ficar fazendo alarde que você está fazendo jejum. Estou de jejum, gente. Sou espiritual. Não adianta, tá? Aí você está fazendo para ser visto e não é isso. Se não tiver jeito mesmo, você avisa, ó, desculpa, eu estou de jejum. Se as pessoas entenderem, ok. Se elas não entenderem, ok também. É assim que eu entendo. Espero que vocês tenham entendido. Espero não ter sido duro com ninguém aqui, além da conta. Espero que vocês estejam motivados a fazer jejum essa semana, por esse início aqui. Na semana que vem a gente vai continuar falando sobre o jejum. Continuaremos fazendo o jejum. Mas é importante que vocês façam pelo menos um dia de jejum. Não é o dia inteiro, vocês escolham o período que vocês vão jejuar. Não é uma regra que, como eu falei, não existe um mandamento exato, assim, faça jejum assim, 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 assim. Tem os exemplos bíblicos, vocês escolham e façam. Porque assim, senão como é que a gente vai poder experimentar isso e ver isso funcionando na prática se a gente não fizer, né? Então a gente precisa fazer. Escolham um motivo, escolham um tipo, escolham um tempo, orem a Deus a respeito disso e façam. E aí na semana que vem a gente vai continuar conversando sobre isso, vamos ver o que aconteceu, se alguém teve uma boa experiência, uma experiência ruim em relação a isso, mas é importante fazer. Tá bom, gente? Deus abençoe, um bom final de semana, divirtam-se, aproveitem o sol, hoje está quente de volta, olha que beleza, né? O pessoal do sul aqui hoje está feliz. E é isso aí, gente, a gente se fala, tá bom? Qualquer coisa mandem mensagem, falem com os mentores, estamos aí. Deus abençoe, tchau, tchau.